Os atentados aqui em Santa Catarina, esse é o nosso assunto hoje. Deixa eu ver o que está chegando aqui no telão. O Eduardo Blanco, pelo Facebook. O Estado demonstra falência em absolutamente tudo, não apenas diante da incapacidade de garantir segurança para a circulação dos ônibus. Essa decisão que não é do Estado, a decisão de fazer com que os ônibus não circulem a parte da noite, delegado Renatão, não é do Estado, não é da Polícia Militar. É uma decisão feita pelo sindicato e os servidores, de ônibus, os funcionários e patronal, enfim, pela ameaça, né? E a gente compreende isso, né? Mas passa uma mensagem de que está se baixando a guarda. A polícia está dando uma resposta efetiva, sem dúvida. Polícia Militar, Polícia Civil, todo o pessoal na rua, né? Mas correr atrás, né, do problema é uma coisa, preveni-lo é outra. Então, o que nós mudamos em relação ao ano passado no sistema penitenciário? O que? Faz um decreto de emergência aí, governador, né? Pode fazer um decreto de emergência. Porque tem tantas dificuldades impostas pela legislação e tudo. Faz um decreto de emergência. Isso aconteceu já aqui no Estado, me lembro. Não faz muito tempo aconteceu situação de emergência, o decreto de emergência no sistema prisional. Nós estamos discutindo há quanto tempo, onde vamos construir o presídio. Tá, mas do ponto de vista legal... Decide, rápido, o governador ensina. Então, mas do ponto de vista legal, o que isso implica? Mas o que isso implica? Eu não sou administrador. Você passa Estamos discutindo, o juiz vai deixar construir cadeia lá em Maruim? Decidiu que não, o tribunal confirmou que não. Então ficaram 2 anos. Agora, eu acho... adianta construir um presídio gigante? Gigante não, mas pequeno adianta. Para fomentar... Começou errado. Mas a cidade tem o seu. Agora, a cidade também pode fazer uma regionalização do seu sistema penitenciário. E um exemplo bom está aí, que a gente também tem que salientar. Eu não estou aqui para jogar confete em ninguém, mas hoje eu soube, inclusive, que se na gestão anterior tinha 500 presos trabalhando, hoje tem 3.000 trabalhando. O último dado que eu vi é 6.000 até. Eu não tenho a proporção exata. Mas isso assim, isso é bom. Isso tem que ser elogiado, né? É uma outra gestão. Quer dizer, a Secretaria nasceu agora, nesse governo propriamente, porque antes estava relegada. Assim, quem cuidava, será preso, é lá. A verdade é essa. É a sensação de quem administra, né? Quem administrou a segurança, preso só é... Agora, nós temos que olhar, se nós formos na rua, se fizer uma enquete com 100 pessoas, todo mundo quer que se tenha pena de morte e que preso fique. Claro. Agora, mas é um problema que está conosco. Claro. É da sociedade. E como sociedade nós temos que resolver, temos que dar conta. Fazer não o quê? há outro meio. Eu penso que o gerenciamento é a coisa mais importante de se fazer. Enquanto construírem-se presídios para 1.000 e poucas pessoas, 1.500 pessoas, você vai só fomentar aí Mas dá uma ideia do governo federal fazer presídios pequenos e nos municípios para o pessoal daquela região. Eu acho isso muito Sim, mas isso a gente vem dizendo na OAB. Um grande exemplo, nós assistimos... vários pareceres nesse sentido na OAB, vão concordar. Que tem que ser menores os presídios, para poder controlar. Um presídio com 1.500 pessoas São Paulo tem 10 vezes os problemas maiores do que aqui. Nós assistimos na imprensa, cada dia, ou cada 2 dias, ou cada 3 dias... A FEBEM e rebelião, jogando internos, né, do telhado, rebelião, execuções dentro. Faz quanto tempo que não se ouve uma notícia sobre... Mas o governo do Estado, de São Paulo, tomou uma iniciativa. E eu sei, inclusive tenho conhecimento do modelo que está funcionando. Acabou, não tem mais nada. Eu acho que nos últimos 2 anos não tem, mas acabou aquele FEBEM, aquele amontoado de adolescente e de infratores. O que eles fizeram lá? Fizeram a casa, como é que é? Casa Lar. Casa Lar. Então, com educação, com tudo, com assistência. E tirou aquele amontoado E tira o menor infrator do criminoso perigoso, né? E São Paulo está dando outro exemplo agora com a questão do crack, né? Rio está seguindo. Não, o crack é insuportável. Você não anda no centro ativo de São Paulo agora. Você não anda no centro de São Paulo para entrar num prédio daqueles normal sem passar por cima dos 10 craqueiros deitados no chão. Você não consegue chegar para entrar na porta. Retomando a nossa realidade aqui, fazer o quê? Olha, de momento, primeiro admitir que nós vivemos uma crise.
E quando o governo local diz que não precisa do governo nacional, ele blefa de uma forma muito alta com a segurança da população. Até digo que aquilo que foi uma decisão do sindicato de parar o ônibus, etc., o sindicato fez isso porque não encontrou condições de civilidade na cidade. Claro. Então, em última análise, essa é uma decisão do Estado, porque se o Estado não se sentisse culpado, ele teria obrigado as empresas a cumprir o contrato. Pode sair que eu garanto, né? Exatamente, pode sair que eu exatamente. Então, a primeira coisa seria essa. Segunda coisa, claro, é fazer um choque de lei com garantias daquilo que a lei de execução penal já prevê para os presos. Esse é o que o Estado pode oferecer para eles e que o Estado deve oferecer para eles. Rever, sobretudo, esse papel das inteligências policiais, porque hoje praticamente todas as prisões que foram feitas são prisões feitas em abordagens de rua, prisões em flagrante. E a gente vê se uma polícia está agindo com inteligência ou não pelo número de prisões com mandado judicial. Nós temos porque 11 mil mandados abertos. 12 mil mandados. 12 mil mandados abertos. Porque quando estourou a crise, era para a polícia, sobretudo a polícia civil, já vinha com as informações dizendo, esse, aquele outro, e aí ir atrás deles, e não ficar parando metade da cidade para um gerenciamento de crise, só nesse momento fazer isso. A polícia já aí o que acontece? O que acontece? A polícia está trabalhando demais porque não tem por onde... De forma errada, eu acho. De forma errada. Aleatoriamente. Vamos ver o que a gente acha. Eu só escuto falar em nosso pessoal de inteligência, nossa inteligência. Cadê a nossa inteligência? Manda apresentar o número de prisões decorrentes de mandado judicial. Essa questão de inteligência é o seguinte, eu já disse isso, vou repetir, já tenho dito na Conferência Nacional de Segurança Pública. Essa modalidade constitucional de polícia civil e polícia militar está superada a nível de Brasil. Eu acho que esse sistema não passa em 2020. Se o governo federal não mudar as próprias circunstâncias dos crimes, fogo, bandidagem, lei de execução penal, presídio, alguma coisa vai mudar por si só. Porque essa situação constitucional de ação da Polícia Civil num determinado lado e da Polícia Militar, isso não conjumina mais. Isso não sobrevive a 2020. Eu acho que esse é o grande problema da segurança pública do Brasil. Eu acho que não é nem tudo, não é por aí. No final de semana, eu contei, das 6 da tarde, das 18 horas até as 6 da manhã, nos e-mails que são comunicados às prisões, 67 autos de prisão em flagrante. Das 18 às 6 da manhã, nesse final de semana. Então não é a questão, não é só dizer assim, esse modelo... Se cada um cumprir o seu papel, o modelo é perfeito, eu acho que não tem problema. Mas, agora... Você olha a Polícia Militar, um exemplo. Sabe quantas hierarquias tem a Polícia Militar? 13. Agora, para que 13 hierarquias dentro da Polícia Militar? Para manter ela militarizada. Mas eu falo da Polícia Civil, né? Então, a Polícia Militar, a certo ponto, é uma polícia de Estado, não é uma polícia cidadã. Polícia cidadã que investiga. Agora, militarizada com 13 hierarquias, não deixa de ser militarizado. Então, é uma polícia de Estado, uma polícia militar ou uma polícia cidadã? É isso que eu digo. O cidadão tem que olhar como policial mais para uma polícia cidadã. Agora, o delegado Renato Reis, aí, quando o senhor diz assim, 67 prisões em flagrante em poucas horas, numa madrugada. Aí nós temos o seguinte... Não relacionado a isso, no total. Não, tudo bem. No Estado. Mas o sistema está falido, né? Porque é o seguinte, o senhor trouxe o dado na abertura do programa. Nós temos 16 mil presos. 16 mil presos para 11 mil vagas. E 12 mil mandados de prisão. Pô, aí não tem como. Não tem. Não tem como. Isso é herança. Aí não vai conseguir fazer aquilo que o professor disse. É questão da centralização da renda, né? Das condições, né? Quer dizer, o governo federal concentra o dinheiro. Sim. O município depende, o estado depende, e está aí. Aí a gente não vai conseguir fazer isso que o professor comentou há pouco, que é seguir a LEP, a Lei de Execuções Penais, que diz quantos presos por CL e tal. Na verdade, com esses números aqui não tem como. Renato, a gente não consegue cumprir a Constituição do começo, a gente não consegue dar educação, a gente não consegue dar emprego, a gente não consegue dar condições do cidadão viver. E daí, esse cidadão, eu estou terminando de ler um livro muito bom, que é uma coisa que retrata a realidade do Brasil, né, principalmente das favelas, que é Falcão Meninos do Tráfico, do MV Bill e do Celso Ataíde. Se você ler, você começa a chorar, né, para a realidade que esses meninos vivem nas favelas. A única maneira
de eles serem alguém na vida é se unirem ao crime. E isso é um absurdo. Então, a gente não consegue dar educação. Era um modelo no Rio, né? E Exato. agora está começando a mudar. Está começando a mudar no Rio. E começou com a inteligência lá do nosso secretário. Não, mas Beltrame, também com as questões sociais. E o governo está investindo, botando mas teleférico. também com as questões sociais que esses dois Só a polícia autores estão fazendo também, né? Então fizeram lá O Estado tem que cooptar melhor. A Central Única de Favelas. Isso, e aí eles começaram a trazer o Estado para lá. A polícia pacificadora. Mas aí que está o negócio, né? Não. A polícia pacificadora é uma coisa. A CUFA é a Central Única de Favelas. Isso. Que até o nosso Edson é representante Mas é aqui. vinculado. Agora é o seguinte, vocês falaram no Rio de Janeiro, investimentos pesadíssimos do governo federal. Aqui nós não temos nada disso. Mas nós não podemos deixar chegar como o investimento do a governo gente tem federal que que nós temos começar aqui mais pesado é BR-101 há 15 anos, que não termina. Nossa, 20 anos Mas não eu vou dizer uma coisa, BR. Agora, para fazer o PP é só com o governo federal. Renato, eu vou dizer uma coisa para você, ó. A questão é rápida, ó. Eu conheço bem, eu fui delegado no Rio de Janeiro 2 ocasiões, inclusive fui lá para comandar a Polícia Federal. Só você ter uma ideia, a UPP é o Estado retomando o poder que tinha perdido na mão dos bandidos. Agora eu pergunto, depois que o Estado retoma, como diz o nosso colega aqui, se as questões de governo e de Estado não aderirem a isso, não adiantou nada militarizar a PM, militarizar o morro. Sim. Não vai adiantar nada. Tem que levar o serviço. O crime é uma Agora forma de inclusão. O crime é uma forma de inclusão de determinadas pessoas, né? Quando o Estado não oferece uma forma de inclusão razoável através do estudo, através das oportunidades, a outra forma vai trabalhar em quê? Então, Com aquele currículo, com aquela localização, com aquele déficit todo, quem é que vai falar, não, mas daí ele vai viver menos tempo? Ele diz, mas pelo menos vou ter dinheiro nesse meio tempo. E aí vem todo o engano do tem crime. poder ainda, porque ele tem uma arma ainda, né? Imagina, como A nossa preocupação é segurando 38. aqui até onde vai isso? Um E o que R15. fazer? A primeira coisa, eu acho que aqui... A primeira O coisa que fazer aqui... então, delegado? A primeira coisa é cortar a comunicação do presídio para fora. Sim. Não tem. E tratar com dignidade também, claro, sem dúvida. Com rigor, mas com dignidade. Por quê? Mas o preso tem direito a visita íntima. Tudo isso aí não faz parte da execução penal. Né? Tem autorização lá? Não. Então, todo mundo quer se ver livre do preso, todo mundo. Hoje, como eu disse, como fazer? Eu não estou no comando de nada, né? Mas eu acho que primeiro eu investiria para futuramente não ocorrer isso, lá na porta do presídio. É ali que tem que ser. Botar uma porta eletrônica ali e acabou em todos. Mas é um negócio inacreditável isso, seguinte. Há quanto tempo a gente discute essa questão? Sim, anos. Da entrada no presídio, da fiscalização, da vistoria, Assim, do parlatório. Mas aí vem baixo salário do policial, do bloqueio do celular. Do bloqueio do celular, no parlatório. Alguns presídios têm, mas aqui os outros Nós não temos aqui em todas as unidades prisionais o bloqueio do telefone celular. Não. É um negócio inacreditável. Eu acho que a tecnologia está encontrando muita dificuldade nisso também. Eu acho que os presídios... Não, e teve um problema aí de licitação. Não, edital, aí tem que ter um bloqueador inteligente. Se não for inteligente, também elimina qualquer comunicação dos agentes. Não pode. Das pessoas que e dos rádios, das pessoas. E aí, mas aí a justiça bloqueia também. É muito complicado. É complicado. Então, agora eu quero saber... tem que ser Mandrake, na verdade, ali, né? Eu acho que temos que consultar aquele velho filme novamente, assim, ó. Vamos usar o Mandrake ali, porque assim, se a coisa continuar, não tem. Santa Catarina não é isso. Santa Catarina, entre o Brasil... A imagem que tem a imagem de Santa Catarina era de segurança para os turistas. Vem aqui, maior índice de resolutividade. Agora você imagina ônibus. Agora o ônibus levado, cada ônibus uma viatura da polícia atrás do café. Pô, será que isso aqui estou em Bagdá? Eu acho... É uma guerra civil. Não, Santa Catarina não merece isso. Agora, vamos todo o povo, vamos fazer uma frente aí, com toda certeza, a segurança, o governo, faz um decreto de emergência, vamos investir lá na porta do presídio. É por ali que tem que começar a cortar a comunicação, né? Coloca lá no presídio federal, já devia ter sido aí há muito tempo. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Renato, só para corroborar. Eu não vou mandar nada nisso. Não, só para dizer, existe algum preso, só para fazer a pergunta, existe algum preso no estado de Santa Catarina perigoso solto?
Eu vou dizer assim, ó, tem Não, um né? preso que é um dos líderes. Muito raro, né? Eu vou dizer assim, o erro que às vezes cometem, né, sem se aperceber. Tem um desses presos, que eu pesquisei a ficha há muito tempo, por um outro motivo, e é um dos principais, entre os 4 líderes principais, ele esteve, né, ele incomodou aqui em São Pedro, mandaram para Criciúma. Aí em Criciúma ele incomodou, mandaram para Chapecó. Ele fez uma Aí de Chapecó fez uma turnê por Joinville e depois por Itajaí. Ele instalou uma célula, né, do grupo em todos os lugares. Sim, mas eu volto a perguntar, sabe o que eu quero saber? Se existe na rua algum preso perigoso. Não, tá todos presos. Então a gente volta também na reta final do programa. Eu queria saber dos senhores o seguinte, e o egresso, hein? E o egresso do sistema prisional, aquele que cumpriu pena, está lá, cumpriu pena, está ok, 0-0 com a sociedade. Ele vai para onde? A sociedade fecha as portas também. A gente vai para o intervalo, até já.